Olá, Radiante! Vamos para o nosso dia 46 da leitura de um curso em milagres comigo, Maria do Sol, e você, Radiante. A gente está lendo o capítulo 5, Cura e Integridade. Eu ontem li o Convite ao Espírito Santo, que é o versículo 1, nas páginas 78 e 79. Só que faltou um pedacinho dele, então eu vou ler esse pedacinho e vou partir para o segundo versículo. Parágrafo 7. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Então, o Espírito Santo é a percepção a caminho do conhecimento. Então, toda vez que você está mais iluminado, mais consciente, sente que teve uma clareza, é essa ponte que o Espírito Santo propiciou. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Esse caminho para além da cura que ela traz, ou seja, além da necessidade da cura, conduz a mente além da própria integração rumo aos caminhos da criação. Quer dizer, além dessa necessidade que a gente o tempo inteiro tem de estar integrado, não, eu estou alinhado, eu não estou, sai da dualidade, né? E não vai obstruir de jeito nenhum o conhecimento. Aí, a mudança quantitativa, quer dizer, várias vezes você vai experimentando isso, vai produzir um deslocamento qualitativo real. Agora a gente vai para o versículo 2. A voz por Deus. Respira fundo para mergulhar nesse lindo versículo. Parágrafo 1. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura olhando além dela, para o que eram antes as crianças de Deus, antes que a cura fosse necessária, e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração de sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento da percepção do tempo que o milagre introduz, quer dizer, o salto quântico, né? O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou em tua mente. E embora possa mantê-la adormecida, não pode obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva. Esses impulsos todos são para que a gente se mova. A vontade tem que estar viva, transmitindo a partir da sua mente, da mente de Deus, para a tua, enquanto o tempo existir. Então, por isso, o entusiasmo é importante, a alegria, porque eles são movimentos da vontade em Deus. Né? O amor também. O próprio Deus mantém, né? O milagre em si é um reflexo dessa união da vontade entre o Pai e o Filho. Na hora que você entra nesse entusiasmo e permite, o milagre é a união dessas duas vontades. Que bonito isso, né? Segundo parágrafo, o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno, com o qual Deus abençoa as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que não é. Não, tinha somente o que é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. Então, esse processo que nós todos estamos passando aqui, a gente está nesse meio do caminho, né? Entre a separação e o conhecimento, onde toda essa dúvida, dualidade, tensão, cansaço, exaustão,
necessidade de perdoar, necessidade de criticar, de julgar, de separar, de atacar, cessa e simplesmente a gente está íntegro, não precisa mais dessa coisa de curar, não precisa mais dessa coisa de milagre, a gente simplesmente é em criação e os milagres são naturais, está o tempo inteiro acontecendo sincronicidades, está o tempo inteiro acontecendo dentro da alegria, do amor, aquela coisa da plenitude. O princípio da expiação, parágrafo 3º, o princípio da expiação é a separação, e a separação começam ao mesmo tempo. Então, o princípio da expiação e a separação aconteceram em algum momento. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Quando a gente está alegre, você pode ver, quando uma pessoa está alegre, feliz, né? Ela não está posuda, ela não está fazendo tipo, ela não está se protegendo. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tem que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de você mesmo. Uma você mesmo fez, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em você num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estava e estará outra vez. Mesmo nesse mundo é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. Olha aí. Tem muita gente que fala, mas nesse mundo do jeito que é, como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou atender esse chamado? Poxa vida, e isso e aquilo. Mesmo nesse mundo é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. Então, quer dizer, a gente está nesse momento de esforço e muita disposição para aprender. O próprio Jesus está falando aqui. É a lição final que eu aprendi. Os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes quanto como filhos. Parágrafo 4. Tu és o reino do céu. A gente é o reino dos céus. Mas tem permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e, portanto, precisa de uma nova luz. Tem que permitir que o resplendor do Espírito Santo possa banir a ideia de escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação, não precisava de orientação. Você conhecia como vai vir a reconhecer novamente, a conhecer novamente. Mas como não conhece agora, tá tudo assim, né? 5. Deus não guia, porque ele só pode compartilhar o conhecimento perfeito. A orientação é avaliativa, porque pressupõe que existe um caminho certo e também um caminho errado. Um caminho a ser escolhido e outro a ser evitado. Ao escolher um, você desiste do outro. A escolha pelo Espírito Santo é a escolha por Deus. Deus não está em você em um sentido literal, você é parte dele. Quando escolhe deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinha feito uma outra voz. Parágrafo 6º. O Espírito Santo te chama para lembrar, como para esquecer. Você escolheu estar em um estado de oposição, no qual opostos são possíveis. Essa é uma escolha nossa, a gente está sempre em oposição a gente mesmo, né? Como resultado, há escolhas que tem que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado. E a escolha é sem significado, porque não tem escolha, você está conectado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas a sua aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. Ok. Mesmo que a liberdade de escolher seja a mesma que a liberdade de criar, a escolha depende de uma mente dividida. Quando a gente escolhe, tem que escolher porque a nossa mente está dividida. Quando a gente tem certeza, direcionamento, a gente tem a liberdade para agir naquela direção do direcionamento. O Espírito Santo é um modo de escolher. Deus não deixou as suas crianças sem consolo, mesmo que ela tenha se escolhido deixá-lo. A voz que puseram em suas mentes não foi a voz pela vontade de Deus, em nome da qual fala o Espírito Santo. Fim dessa leitura de hoje, que fala que a cura não é criação, é reparação.
Leitura comentada comigo, Maria do Sol, do livro Um Curso em Milagres, parte 1 do livro de exercícios, lição 46. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque ele nunca condenou. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo, mas isso é assim porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmo das ilusões, enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Assim, como só condena a ti mesmo, também só perdoa a si mesmo. Só nessa primeira parte, eu já fiquei pensando, toda vez que eu penso, eu tenho que me perdoar nisso, eu estou acreditando que eu estou condenando a mim mesmo. Ou seja, olha o chicotinho que eu mesma ponho. Só nessa primeira parte eu estou vendo que o quanto eu ataco e condeno, né? Aqueles que perdoam estão liberando a si mesmos das ilusões. Assim como você só condena a si mesmo, também só perdoa a si mesmo. Então vamos lá, continua. Contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor não obstante, a base do perdão. O medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando à mente a consciência de Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem. Os exercícios de hoje requerem pelo menos 3 períodos de prática de 5 minutos completos e o maior número possível de períodos mais curtos, o tempo inteiro. Deus é o amor no qual eu perdoo. Comece os períodos mais longos repetindo a ideia de hoje para você mesmo, como de costume. Feche os olhos ao fazê-lo e passa 1 ou 2 minutos examinando a tua mente à procura daqueles que não perdoou. Não importa o quanto não os tenha perdoado. Ou os perdoou inteiramente ou não os perdoou em absoluto. Não tem aquele negócio, já perdoei um pouquinho, mas ainda está dissolvendo aqui. Se está fazendo bem os exercícios, não deve ter nenhuma dificuldade em achar o número de pessoas que não tenha perdoado. Uma regra segura é que qualquer pessoa de quem não goste é um sujeito adequado. Menciona cada um pelo nome e diz: Deus é o amor no qual te perdoo. Luísa, Filipa, Ana, Maria, João, papai, mamãe, titia, né? Deus é o amor no qual eu te perdoo, O propósito da primeira fase dos períodos de prática de hoje é o de colocar-te em posição de perdoar a você mesmo. Depois de ter aplicado a ideia a todos aqueles que tenham vindo à tua mente, você fala a você mesmo: Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Olha isso, que lindo. É como se fosse um manto acolhedor. Em seguida, dedico o resto do período de prática acrescentando ideias correlatas, tal como: Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo. Deus é o amor no qual eu sou abençoado. Deus é o amor no qual eu sou calmo. Deus é o amor no qual eu sou sem divisões. Deus é o amor no qual eu sou relaxado e por aí vai. A forma de aplicação pode variar consideravelmente, mas a ideia central não deve ser perdida de vista. Poderia dizer, por exemplo: eu não posso ser culpado, pois sou um filho de Deus, eu já fui perdoado. Nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Não há necessidade de atacar, porque o amor me perdoou. E por aí vai. Porém, o período de prática deve terminar com a repetição das ideias de hoje em sua forma original. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus é o amor, qual eu perdoo, é isso mesmo. Os períodos de prática mais curtos podem consistir, seja na repetição da ideia para o dia de hoje, ou em sua forma original, ou em forma correlata, como você preferir. Certifica-se, porém, de fazer mais aplicações específicas se forem necessárias. Elas serão necessárias a qualquer momento durante o dia, quando ver que está ciente de qualquer tipo de reação negativa a qualquer pessoa, esteja ela presente ou não. Lembrar de alguém, né? Tal. Nesse evento, diz silenciosamente: Deus é o amor no qual eu te perdoo. Fim da leitura comentada de hoje do livro de exercícios.